Então, só para relembrar os recursos que a gente viu na aula passada, porque se alguém chegar nessa aula aqui meio desavisado, não achar que são só os 2 recursos finais que a gente vai ver. Então, na aula passada, a gente falou sobre apelação civil criminal, o recurso inominado. Lembrando que eu classifiquei os slides a pensar do órgão prolator da decisão, ou seja, quais são os recursos que eu interponho contra as decisões de juízes eleitorais? Quais são os tipos de recursos que eu interponho perante juntas eleitorais? Quais são os recursos que eu interponho quando as decisões são do TRE? E agora nós vamos ver também quando as decisões são do TSE. Então, falando as decisões do juiz eleitoral, nós falamos sobre apelação civil eleitoral, nós falamos sobre apelação criminal eleitoral, sobre recurso inominado eleitoral. Falamos que o recurso inominado eleitoral ele também vai ser o recurso cabível quando a decisão não é apenas do juiz eleitoral, e sim da junta eleitoral. E falamos também dos recursos contra a decisão do TRE. Um minutinho só, gente, só para você ver. Mensagem do aluno. Beleza, vamos lá. E nós falamos sobre recurso ordinário contra as decisões do TRE, beleza? E íamos falar, quando eu assustei, eu já estava falando há 5 minutos dentro do intervalo de vocês. Aí o Silvano falou, professora, não, né? Você não vai começar a falar de recurso eleitoral aqui. Você já está 5 minutos atrasada para terminar a aula. Aí, beleza. Boa aula, mas senão eu não ia terminar o assunto. Não, mas vocês têm que falar mesmo. Sabe o que acontece? Às vezes a gente empolga, né, com alguns assuntos especificamente, assim. Por exemplo, a aula de terça-feira é muito rápido, né? Não dá, quando a gente começa a entrar na matéria, a aula acabou, né? Mas enfim, vamos lá, vamos junto. Gente, então olha só. Recurso especial eleitoral, né? Esse recurso especial, assim como o nome diz, é um recurso especial, né? Não é um recurso para ser interposto a qualquer momento, para qualquer tipo de decisão, muito antes, pelo contrário. O recurso especial vai ser o recurso próprio e cabível quando eu estiver falando do TRE, ou seja, eu já estou falando de decisões proferidas por um tribunal, ou seja, decisões colegiadas. Eu não estou falando mais de juiz eleitoral, ok? Então, a gente tem que lembrar que nem todos os processos também correm no TRE, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de eleições municipais, de eleições de vereadores e prefeitos, nós vamos interpor recursos normalmente com decisões de juntas eleitorais ou contra decisões de juízes eleitorais, ok? Então, nós estamos falando aqui, quando eu falo de TRE, eu já estou falando de outros tipos de decisões, que são aquelas referentes, né, como a gente viu aqui, decisões que não estão mais versando sobre questões municipais, né? Então, por exemplo, coloquei aqui como o cabimento, né, quando a decisão for denegatória de habeas corpus ou mandado de segurança, recurso ordinário. Decisão que versa sobre expedição de diplomas, recurso ordinário. Mas não é cabível quando o diploma for municipal. Então, não existe o recurso ordinário na decisão do TRE se eu estiver versando aqui sobre cargos municipais, ok? Então, vamos em frente. Então, o recurso especial eleitoral é o recurso especial. Assim como vocês aprenderam lá no processo civil, o recurso especial é um recurso complexo, cheio de requisitos de admissibilidade, né? Inclusive, eu falo assim que é suado o seu recurso especial ser admitido. Normalmente,
normalmente não é uma regra não, mas se o seu recurso especial ele é admitido, você até tem grandes chances de reforma pelo STJ. Isso eu estou falando do processo civil, tá? Porque os requisitos de admissibilidade são tantos no recurso especial que a maioria dos recursos especiais eles não são nem admitidos, nem pelo órgão ACO, que é o órgão proferidor, né, prolator da decisão, e nem pelo órgão ad quem. Então, antes de ter o exame de mérito do recurso especial, antes de tudo, o advogado, assim, ele pena para admitir um recurso especial, tá? São vários requisitos de admissibilidade. Lembrando que requisito de admissibilidade é aquilo que vai ser analisado antes da matéria propriamente dita, né? Falando sobre o mérito. Então, o recurso especial cível, ele é interposto em quais situações? Normalmente, quando eu tenho uma ofensa a uma lei federal e eu interponho o recurso quando a decisão ela é proferida por um tribunal, né? Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, e eu interponho essa decisão perante o STJ, né? Na verdade, eu interponho na prática, só para relembrar vocês, na prática, eu vou interpor aqui, vamos supor que seja no TJMG, né? Eu tive um acórdão de segunda instância que foi que não me deu direito, né? Então, confirmou a decisão que tinha julgado improcedente o meu pedido. Então, o meu recurso, ele não foi provido ali na segunda instância. O recurso que eu vou poder interpor aqui seriam os recursos especiais e, só para lembrar, no mesmo prazo da interposição do recurso extraordinário, né? O recurso especial ele vai ser interposto perante o Tribunal de Justiça, mas para ser apreciado lá pelo STJ. E no mesmo prazo, o recurso extraordinário ele vai ser interposto perante o Tribunal de Justiça para ser analisado lá no STF, né? Enquanto o recurso especial versa normalmente de violação a leis federais, o recurso extraordinário vai ser basicamente para quando eu tiver decisões que ofendem dispositivos constitucionais. Não sei se vocês estão cansados, sabe? No entanto, isso não é a única questão, né? Então, quando eu preciso entrar com um recurso especial, se eu não tiver uma ofensa direta, eu posso ter tribunais diferentes que têm decisões sobre o mesmo caso idêntico, decidem de forma diferente. Então, eu também posso querer que o meu STJ analise a minha questão e unifique o entendimento jurisprudencial. Então, basicamente, quando eu falo de recurso especial, a gente tem que lembrar de duas coisas, né? Que é interposto no Tribunal ACO para ser analisado no Tribunal ad quem, considerando que o Tribunal ad quem é o STJ, ok? Isso lá no processo civil. Além disso, quando se tratar de decisões, né, de acórdãos que ofendem leis federais, ou então que eu precise de uniformizar alguma jurisprudência, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo decide diferente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu pego os casos idênticos, equiparo os dois casos, apresento o cotejo analítico e o STJ, então, vai analisar isso. Mas isso tudo é requisito de admissibilidade para o STJ analisar, beleza? Quando eu falo de recurso especial eleitoral, aí o que vocês vão ter que, assim, ficar firme na cabeça é que a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, quando eu preciso recorrer dessa decisão, não é STJ mais. Aqui, quando eu precisar entrar com recurso especial, eu vou interpor o meu recurso especial para ser analisado lá no Tribunal Superior Eleitoral. Ok? Neste caso aqui, a gente tem
O STJ, na mesma linha, isso aqui vocês estudaram em direito constitucional, na mesma linha hierárquica, né? Eu tenho o TSE, eu tenho o STJ, eu tenho o TST, lá do Tribunal de Trabalho. Lembram disso? Então, aqui, o que vocês têm que lembrar é que, se eu precisar interpor um recurso especial no direito eleitoral, eu já não estou mais falando de STJ, beleza? Eu estou falando, sim, de um tribunal superior. E esse tribunal superior é o Tribunal Superior Eleitoral, beleza? Qual que vai ser as questões oponíveis aqui por recurso especial? São as decisões proferidas que ofendem disposições de leis federais e decisões proferidas também que ofendem disposições da Constituição Federal, que ofendem diretamente os dispositivos constitucionais. Então, aqui, pessoal, o recurso extraordinário não é interposto junto com recurso especial eleitoral, não. Né? Igual a gente tem essa, normalmente, né? Não quer dizer que no Tribunal de Justiça Comum eu tenha que interpor os dois recursos, mas, às vezes, eu interponho no mesmo prazo o recurso extraordinário e, no mesmo prazo, eu interponho o recurso especial. Um vai para o STJ e um vai para o STF. Aqui não. Aqui eu não tenho recurso extraordinário contra decisões do TRE. Aqui eu vou ter o recurso especial eleitoral, tá bom? Então, o recurso especial, ele vai funcionar tanto para as decisões que ofendem dispositivos de leis federais, quanto para decisões que ofendem dispositivos constitucionais, ok? Beleza? E a segunda hipótese, ou terceira hipótese, quando houver divergência nas jurisprudências, ou seja, na interpretação das leis entre dois ou mais tribunais eleitorais, né? E aí, mesma coisa, requisito de admissibilidade. Eu preciso pegar a decisão de um recurso, da decisão proferida, por exemplo, né, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas e a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Eu equiparo as decisões, eu faço um cotejo analítico, os casos têm que ser idênticos. Aí ele vai ser admitido, né, ou não. E se ele for admitido, ele vai então para o TSE, para que o TSE verifique novamente os requisitos de admissibilidade e realmente admita o meu recurso e depois analise o mérito, ok? Então, são essas três condições que o recurso especial eleitoral existe. Quando decisões forem proferidas contra dispositivos constitucionais, contra a lei federal, ou quando houver divergência nessas interpretações a partir das jurisprudências aí dos tribunais eleitorais. Obviamente, né, gente? Não vou pegar tribunal de justiça, enfim, outras coisas, tudo dentro do mesmo tribunal. Então, olha só, voltando a falar, coloquei os requisitos de admissibilidade. Se for um recurso que vai ser proferido contra dispositivos legais ou constitucionais, eu preciso ter feito o quê durante todo o meu processo? O pré-questionamento, né? Não é um tópico que vai aparecer apenas no seu recurso especial do pré-questionamento. Esse tópico, na verdade, você tem que mostrar que durante o processo você trouxe aquela questão para ser analisada pelos órgãos julgadores inferiores, né? Então, que foi analisado pelo juiz, que foi analisado pelo tribunal. Não é simplesmente falar assim, estou pré-questionando a matéria. Eu não sei se fora da prática, né? Isso é muito visual, quando vocês, né, aqueles que já fazem estágio ou aqueles que vão fazer ainda, vão conseguir visualizar isso melhor. Mas o pré-questionamento não é só um tópico, é realmente ter pré-questionado a matéria, é ter feito com que todos os órgãos aqui que fizeram decisão
nesse processo eles tenham manifestado sobre determinado assunto, ok? Caso a interposição do meu recurso seja pela terceira hipótese, qual que vai ser o meu requisito? Já não é o pré-questionamento, na verdade é o dissídio, né? Que é pegar as decisões e falar, olha, como que esse tribunal decide assim, se o outro tribunal decide assim? E aí, TSE, o que você vai falar sobre o assunto? Beleza? Você ia falar alguma coisa, Warley? Não, é porque só fiquei em dúvida numa situação. Essa admissibilidade, ela é feita em duplicidade pelo ad quem e pelo ad qual? Sempre o duplo grau de admissibilidade, né? Ah, sim. Por Se no quê? caso Pode falar. não sendo aceito o primeiro, aí cabe agravo, né? Que é para destrancar esse recurso para Nós vamos subir. falar sobre isso, né? Ah, tá. Vai Não, não, caber o não agravo bacana. também, que seria, né, o agravo interno, que alguns falam, o agravo para Sim, sim. destrancar o recurso especial ou recurso extraordinário. Vai caber aqui também. Porque é Não muito bacana. assim, né? Eu estou com um caso desse agora. Poxa, o meu recurso ficou ótimo. Aí vem o tribunalzinho e vem falar que não vai admitir meu recurso. Não, eu quero que meu recurso, ele pode até não ser admitido, mas então que seja o órgão de quem que fale que meu recurso não vai ser admitido. Enfim, né? Não Mas bacana. essa é justamente uma forma de que os processos não subirem para os tribunais superiores à toa, né, gente? Se vocês imaginarem que o STJ tem 11 pessoas, desculpa, 33, né, ministros, o STF, né, tem 11 ministros. Se a gente imaginar que o STF tem 11 pessoas ali para analisar, imagina se todos os processos chegarem no STF. Errou, né? Acabou, não tem mais processo. Então, realmente os tribunais eles precisam limitar aqui os processos que vão subir ou não. Mas não significa que você tem que se contentar com isso, né? Mas vamos lá. Então, o recurso especial eleitoral, o que eu chamo a atenção? Que ele é oponível do TRE para o TSE. TSE se equipara aqui no grau, né, de órgãos ao STJ. Então, eu não tenho mais STJ nessa equação, ok? Então, não esqueçam disso. E aí, entrando no que o Arley falou, eu vou ter, então, um agravo específico para destrancar os recursos. No direito eleitoral, a gente fala que são recursos extremos, tá bom? Mas que seriam chamados no direito civil de recursos constitucionais, né? Que são direcionados para as cortes constitucionais, as cortes que têm o poder de decidir sobre constitucionalidades, né? Então, o agravo para destrancar é exatamente isso. Aqueles recursos, no caso eu coloquei aqui especial ou extraordinário, que o extraordinário, né, a gente vai ver ele daqui a pouquinho, mas é a mesma questão. Aqueles recursos especiais ou os recursos extraordinários que não forem admitidos no tribunal ACO, né, no tribunal que proferiu a decisão que está sendo recorrida, eu vou poder entrar com agravo conforme o artigo 279 do Código Eleitoral. Então, olha só, denegado o segmento, né, o recurso especial, o recorrente poderá interpor dentro de 3 dias o agravo de instrumento. E aqui, né, não é o agravo de instrumento comum, aqui é o agravo para destrancar recursos, ok? E aí eu vou ter que explicar a mesma coisa, eu vou ter que falar, juiz, olha só, eu fiz o cotejo, no caso, né, ministro, eu fiz o cotejo analítico, mas não foi nem analisado, não tem sentido não ter sido admitido. E aí, o tribunal adquém, ele vai fazer esse juízo de admissibilidade, podendo passar ou podendo não passar também, tá? Então, junto com o recurso especial eleitoral, também nós temos que lembrar que existe o agravo, né, para destrancar esses recursos, caso eles não passem. Isso tudo vocês já estudaram, né, gente? É recurso demais, né, se a gente parar para pensar. E o detalhe é que aí se você vai ainda para o direito do trabalho, para o direito penal e por aí vai, aí triplica, né, porque aí são outros recursos, outros nomes, né, outras coisas, mas enfim.
E, por fim, que é o último recurso que ficou faltando aqui, é o recurso extraordinário eleitoral, ok? O recurso extraordinário eleitoral é uma decisão opostos, né? Contra decisões do TSE. E aí eu entro com recurso extraordinário contra uma decisão do TSE e vai ser analisado pelo STF. Lembrando lá, né, no organograma da justiça, né, do poder judiciário. Isso aí todo mundo tem que saber de cor e salteado. Então, eu tenho o STF lá em cima, tem os tribunais superiores abaixo, os tribunais regionais, né, ou Tribunal de Justiça, e os juiz do trabalho, juiz eleitoral, juiz federal, juiz de direito, e por aí vai. Então, observem que, diferentemente, isso é muito importante, porque isso aqui dá confusão. Diferentemente do processo civil, que eu tenho uma decisão do Tribunal de Justiça, e dessa decisão cabe tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário, um para o STJ e um para o STF, no processo eleitoral não vai rolar. Se eu voltar aqui, né, no slide, o recurso especial é para decisões do Tribunal Regional Eleitoral, que vai ser analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ponto. Se essa decisão, né, contrariar a Constituição Federal ou declarar a inconstitucionalidade de alguma lei federal, se o TSE do nada falar assim, nossa, esse artigo aqui do Código Eleitoral tem nada a ver com nada, ele é inconstitucional. E alguém não concordar com isso, né, ou então ficar prejudicado com esse tipo de decisão, ele vai poder recorrer ao STF. Então, qual que é a questão aqui, gente? Só assim, que é o ponto de divergência com o processo civil, que é o que tem que ser lembrado. Eu não interponho perante a mesma decisão recurso especial e recurso extraordinário. Diferente do que acontece no processo civil. Porque no processo civil, contra a mesma decisão, às vezes é cabível tanto recurso especial quanto recurso extraordinário. Aqui não. Porque uma decisão vai ser interposta, vai ser proferida pelo TRE, para ser cabível o recurso especial. A outra vai ser proferida pelo TSE em um momento diferente, em um momento posterior, ou em um outro processo que às vezes foi originário do TRE, né? Que o TRE não foi apenas o órgão revisor. Às vezes o TRE foi o órgão originário, o processo correu inteiro aqui no TRE. Então, eu vou levar o meu recurso para o TSE através do recurso especial. E esta decisão do TSE eu posso levar através do recurso extraordinário em um momento posterior para o STF. Observem que eu tenho uma obrigatoriedade no processo civil de propor os dois recursos ao mesmo tempo. O prazo processual é o mesmo. Né? Eu tenho 15 dias para interpor o recurso especial e nos mesmos 15 dias eu interponho o recurso extraordinário. Se eu quiser, óbvio, né? Mas eu tenho um prazo só. Aqui não vai ser o caso, porque nem é cabível, ok? Então, o cabimento do recurso extraordinário é em face de decisões do TSE para o STF, ok? Ou seja, não é cabível contra decisões dos tribunais regionais eleitorais. Que, se a gente voltar no organograma, esse Tribunal Regional Eleitoral está lá junto com o Tribunal de Justiça. Aí você pensa, pô, mas se é possível eu propor aqui contra decisões do Tribunal de Justiça, deve ser possível eu propor contra decisões do Tribunal Regional Eleitoral. Exemplo, deixa eu chamar a atenção. O próprio Tribunal Regional Federal, né? TRF. Decisões do TRF podem ser interpostos recursos extraordinários e recursos especiais? Decisões do TRF.
Quem sabe me responder? Pensa aí, você sabe. Tesourinhos, caladinhos aí, cadê vocês? Igor, Mila, Marina. Professor, tem poder, então vai recorrer aonde? Como é que é, Silvano? Porque a professora está perguntando do Tribunal Regional Federal, não é isso? Estou lá no processo civil. Pois é, então. Aí vai, mas tem poder ter um recurso especial, um recurso extraordinário, não, eles vão recorrer onde? Contra decisões proferidas no TRF, Silvano. Ah, deixa eu repetir a pergunta antes de responder, né? Porque o Igor pediu para responder, pediu para repetir aqui. Perguntei o seguinte, Igor. Contra decisões proferidas pelo TRF, Tribunal Regional Federal. Então, o Tribunal Regional Federal deu uma decisão. Dessa decisão, é cabível recurso especial e recurso extraordinário? Se fosse prova de concurso, gente, o que vocês... Verdadeiro ou falso? Se o Igor não souber, acabou. Eu tô em dúvida. Não, você sabe. Vocês só estão confusos porque eu falei TRF. Mudei de Tribunal de Justiça para TRF. Aí, pela lógica, sim. Sim, óbvio que sim, Arlen. O processo é processo civil. Existe um processo federal? Não. A única diferença é que no caso do polo passivo-ativo vai estar a União. A União Federal, né? Assim, ou, né, algum órgão aí. Isso, autarquismo. O Igor falou, acho que sim. Então, vocês, no verdadeiro ou falso lá, né, no certo e errado lá da prova da CESP, vocês iam conseguir acertar, né? O que acontece, pessoal? Não confundam, é muito importante vocês entenderem que o TRF, a única especificidade é essa que o Arlen falou. É quem está ali ou no polo ativo ou no polo passivo, que são demandas que são de interesse ali da União, ok? Então, INSS, Caixa Econômica Federal, a própria União mesmo, né? Agora, vamos raciocinar isso aqui. Porque a gente fala TRE, TRF. Então, só para deixar bem claro, beleza? O TRF, ele vai seguir um processo civil, um processo normal, igual é o processo que corre no Tribunal de Justiça. É claro que o nosso contato, às vezes, é muito maior no Tribunal de Justiça, então a gente tende a lembrar mais, né, a visualizar melhor o Tribunal de Justiça do que o TRF. Mas o TRF, a coisa acontece da mesma forma, tá bom? O TRE, então, não é a mesma coisa porque eu tenho um processo eleitoral, que não é o caso ali do Tribunal Regional Federal. Então, TRF proferiu uma decisão. Contra essa decisão, vamos supor que essa decisão esteja ofendendo lei federal e ofendendo dispositivos constitucionais. É possível a interposição de recursos especiais e recursos extraordinários? Sim, óbvio. Inclusive no mesmo prazo, nos mesmos 15 dias, né? Beleza. Quando eu venho aqui para o processo eleitoral, o que vai acontecer? O meu recurso especial, então, deixa eu voltar aqui. O meu recurso especial, ele vai ser oponível em decisões do Tribunal Regional Eleitoral. Enquanto o meu recurso extraordinário são decisões lá do Tribunal Superior Eleitoral. Não é cabível esse tipo de recurso contra decisões do TRE. Se fosse do TRF, seria, ok? E, então, olha só, o que vai caber aqui, né? Eu até coloquei aqui, repeti. Se for uma decisão do TRE, o que vai ser cabível? Um RESP para o TSE e não um recurso extraordinário para o STF. Bom, esse recurso extraordinário, então, ele vai sempre ser interposto em decisões que contrariem a Constituição Federal,
Da mesma forma, eu preciso ter feito o pré-questionamento no processo, eu preciso ter trazido essa ofensa no momento que houver a ofensa, né? Eu reafirmo, aí eu entro com ED, aí eu entro com o segundo ED, né? Para o tribunal justamente poder ter a oportunidade de manifestar sobre aquele assunto. Ou então, se a decisão do TSE julgar algum dispositivo legal, referente à lei federal, óbvio, né? A inconstitucionalidade dessa decisão também vai caber aí um recurso extraordinário interposto para ser analisado, para o seu mérito ser analisado pelo STF. No entanto, da mesma forma, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um juízo de admissibilidade e, se não passar, também vai ser cabível o agravo para destrancar recursos extremos. Ok? Deixa eu ver aqui. Isso independente de a decisão do TRE ter violado norma constitucional. Igor, se a decisão do TRE tiver violado norma constitucional, qual que vai ser o recurso cabível? Me responde aí. Não, professora, é isso que eu estou perguntando, porque aí você está falando que seria cabível o RESP para o TSE. Uhum. Não é isso? Isso. Só que, então, mas, por exemplo, se eu tenho uma violação à norma constitucional, por exemplo, a grosso modo falando, o guardião da Constituição é o STF. Então, uma decisão do TRE violou uma norma constitucional. Independente de ter sido violada a norma constitucional, eu tenho que interpor o RESP. O RESP. Por exemplo, o TSE tem que me informar que o TSE tem que analisar primeiro aquele pré-questionamento de violação de norma constitucional e depois isso é submetido para o STF. Vamos lá. Só o finalzinho que ficou errado na sua conclusão, Igor. As matérias constitucionais, se for uma violação pelo TRE, ele vai ser um assunto discutido em recurso especial. No processo civil normal, não é um assunto discutido em recurso especial. É um recurso extraordinário que vai discutir uma questão constitucional. Esse que é o detalhe aqui do recurso especial eleitoral. Porque ele vai ser o recurso próprio para discutir não apenas decisões que ofendem leis federais, como seria o RESP normal, mas decisões que ofendem dispositivos constitucionais. Então, é o RESP o recurso, tá? Correto para questionar ofensas a dispositivos constitucionais. Mesmo sendo Constituição. Quem vai falar sobre isso é o TSE. Agora, se o TSE continuar a ofender o dispositivo constitucional, vai ser cabível, então, um recurso extraordinário para o STF. Em um outro momento. Não se confunde os mesmos 3 dias, no caso, né? Igual seriam os 15 dias no processo civil, não se confundem aqui. No mesmo prazo, eu tenho que interpor um recurso especial extraordinário? Não. Que o recurso especial contra decisões do TRE. Recurso extraordinário apenas contra decisões do TSE. Ok? Entendi. Isso deve ter a ver em relação à matéria, né? Ainda que seja violado um dispositivo constitucional, mas trata de matéria de âmbito eleitoral, né? Não necessariamente. Por exemplo, a ampla defesa, o direito ao contraditório, ampla defesa, né? Assim, inclusive, que é o que a gente mais argumenta aqui em sede de recursos extraordinários, normalmente é que a pessoa teve a defesa cerceada, então houve ofensa aos princípios do contraditório da ampla defesa, lá do artigo 5º, enfim. Então, não necessariamente a matéria eleitoral. É justamente para não ficar levando questões eleitorais que têm que ser decididas em um prazo rápido para o STF o tempo todo. Mas tudo bem, o STF está aí para isso, né? Com seus
200 assessores lá, 200 pessoas que trabalham em cada gabinete, né? Então, beleza, eu posso levar. Mas a ideia é que o próprio órgão realmente que entende ali do processo eleitoral, ele que vai analisar ofensas constitucionais e ofensas legais. Agora, se dessa decisão do TSE permanecer uma ofensa constitucional, aí eu interponho um recurso extraordinário. É muito difícil, assim, não é difícil não, mas normalmente esses recursos extremos são para eleições grandes, né? Eleições de governador, eleições de presidente, aqui no caso, né? Que eu vou realmente chegar até o TSE. Primeiro, porque prefeito, vereador, a gente nem chega, né? Porque ali eu já barro que a última decisão que vai transitar em julgado vai ser do TRE, né? Que, por exemplo, igual a gente falou aqui, ó. Então a gente está falando de diplomação. Não é cabível quando se tratar de cargos municipais, embora exista um recurso ordinário para decisões proferidas pelo TRE. Quando falo de órgãos municipais, acaba aqui. Não tem como eu continuar subindo esse processo ad eterno, né? Porque isso tudo, enfim, vai contra a própria celeridade do processo, né? O próprio tempo do processo. Beleza, Igor? Beleza, professor. Obrigado. Gente, então é isso, tá? Vimos aqui todos os recursos possíveis dentro do processo eleitoral. Obviamente, né, que a minha intenção é muito mais apresentar os recursos do que a gente esgotar aqui todos os cabimentos possíveis e tudo. No entanto, quem teve aí uma boa base dentro do processo civil, que eu sei que vocês tiveram, é isso mesmo, é um pingo no i. Então, o negócio é pegar lá no processo civil. Agora, gente, não se iludam, né? Realmente, recursos é uma coisa prática, é super, assim, eu falo enquanto aluna mesmo. Na época da faculdade, eu lembro disso. Nossa, eu penei em recursos, né? Que era matéria específica, acho que era, no meu caso, era processo 2. Eu penava, e por mais que eu entendia, mas assim, tinha tantos casos. E outra, visualizar, né, assim, essas ofensas, visualizar na prática. Então, o que eu sugiro? Não sei, né? Mas peguem um processo e tentem. Vocês vão no TJMG, acham um processo, coloca lá ofensa, lei constitucional, não sei o quê. Aí você vai ver esse recurso, esse número do processo. Aí vocês peguem para acompanhá-lo. Qual foi a decisão do TJ? Qual foi o recurso interposto? Como que ficou a decisão no STJ? Como que ficou a decisão no STF? Eu não sei se vocês têm isso como prática, mas vocês já viram, vocês já entraram no site do STF para pesquisar jurisprudências? De qual? STF? Como é que é, Arlen? STF, STJ já. Eu já, particularmente. A maioria dos alunos mal passam pelo TJMG, né? Então, vocês precisam criar hábitos até de conhecer. Vocês lembram quando a gente pegou aqui, né, aquele sistema do ECAND, né, de contas e candidaturas, que ninguém nem sonhava que existia isso. Assim, a gente nem sonha que existem várias coisas, né? Portal da transparência. Duvido que vocês já entraram para ver os gastos dos deputados, dos senadores, ou então quanto que alguém ganha no órgão público, né? Se eu entrar no site de Minas Gerais, eu consigo ver quanto que cada um que é funcionário público aí estadual ganha. Vocês sabem disso, né? Mas a maioria não sabe, não, né? A maioria nunca viu, nunca fez. Então, assim, é importante a gente saber onde buscar as informações também. Então, entrem, tenham intimidade com esse tipo de plataforma, sabe? Entra no site do STF, vê onde que tem jurisprudência, pesquisa um assunto, vai tomando familiaridade. Isso aí é muito fundamental, né? E outra, quando vocês vão em concursos mais complexos, né?
de juízes, promotores e por aí vai, eu não quero saber só de legislação, eu quero saber de entendimento jurisprudencial. Eu quero saber o que o STF fala, o que o STJ fala, o que as súmulas falam, né? Isso é uma coisa que eu sempre lembro, assim, os alunos, porque a gente fica muito ali no decoreba da lei seca, tudo bem, né? A grande parte dos concursos tem muita, assim, a primeira etapa, né? Tudo decoreba da lei seca. Mas vai ter entendimento, né, jurisprudencial, quando for uma prova aberta, né? Nossa, preciso colocar súmula. Por exemplo, todo mundo faz prova de direito do trabalho na prova da OAB. Eu não tenho familiaridade com o direito do trabalho, mas na época, dessa faculdade, eu já não tinha. Eu tinha horror de pensar que eu tinha que decorar as OJs, aquele tanto de coisa. Que isso, prefiro muito mais ter um monte de lei do que ter que ficar pensando em posicionamentos que são cobrados, né, na prova da OAB. Então, vocês têm que ficar espertos com isso. Hoje, o advogado hoje, gente, ele não advoga só com a lei. A lei, a gente pressupõe que o juiz saiba, né? A gente pressupõe que o que estou falando do artigo tal, eu não fico descrevendo todos os artigos, tintim por tintim, apesar que às vezes é até bom. Mas o que eu coloco nas petições? Jurisprudência. Eu preciso fazer com que o meu juiz decida como eu quero, né? Mas como o tribunal tem decidido. Então, eu vou pegar jurisprudências mostrando, ó, juiz, não adianta você vir dando uma de doido e pensando diferente, não, porque aqui, ó, o próprio tribunal já decidiu o caso assim, assim, assado. Então, as petições hoje, eu ainda vejo alunos recém-formados que vão, às vezes me passam algumas petições para analisar alguma coisa assim, né, para ver se está legal e tal, só com lei, não quero lei, eu quero jurisprudência. Eu quero que o juiz não tenha nem trabalho para pesquisar, eu quero que ele olhe, vê uma jurisprudência recente e fale, opa, é isso aqui, ó, vou decidir igual. Então, vocês têm que começar a ter esse hábito. E eu falo para vocês no sétimo, que vocês estão entrando no oitavo aqui no final do, né, no segundo semestre, você só tem mais um ano, gente. Daqui um ano, né? 1 ano e meio, vocês já vão estar advogando. A gente já chega no sétimo, oitavo, nono e 10º período, a gente acha que a gente é estudante. Não. Vocês já são quase advogados, né? Quase no final aí dessa fase de estudante. Então, vocês têm que começar a ficar esperto com essas questões, né? De pesquisar jurisprudência, onde que eu acho esse tipo de informação, como que é o sistema. Façam esse exercício aí. Entrem no STF, pesquisem assuntos, né, mais polêmicos. Na sexta-feira, se a gente tiver oportunidade, eu vou falar um pouquinho. Alguns alunos meus já sabem disso, que a gente estudava, né, os hard cases, como que isso é decidido, como que isso se fala. Pesquisem, entendam como que é o posicionamento, né, do STF, do STJ, principalmente do STF, é o mínimo, né? Então é isso, gente. Acabou a aula aqui, nem tinha visto. E vejo vocês na sexta-feira. Boa noite, professor. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Boa noite.